Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, janela de transferências de janeiro. Fechou? Foi uma janela morna, mas muitos brasileiros se destacando. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser ou puder virar membro do canal do VSR, só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Tem acesso a mais conteúdo, ajuda o canal a crescer. Eu agradeço demais. Vamos lá. Dia 1º de fevereiro fechou a janela de transferências de janeiro na Europa e agora os clubes europeus das principais ligas, a janela ainda está aberta na Turquia, acho que até o dia 9 de fevereiro, mas na maioria das principais ligas, agora a contratação só no meio do ano. E essa janela, a janela de janeiro na Europa, normalmente, ela é uma janela mais comedida do que a janela do meio do ano. A janela de transferências principal da Europa é sempre no meio do ano, porque é quando estamos passando da temporada que acabou agora para a temporada que vai começar. Então, naquele miolo ali, julho, agosto e setembro, esse período é o período que, até o comecinho de setembro, é o período que mais movimenta o dinheiro nos clubes europeus. A janela de janeiro, normalmente, é uma janela que os clubes usam para consertar alguma coisa que está com problema no elenco. Por exemplo, o Bayern de Munique fez a segunda maior contratação dessa janela de janeiro porque ele precisa de um lateral direito. Ele está com problema no lateral direito, foi buscar o Boyer lá no Galatasaray. Então, assim, isso normalmente é quando você conserta alguma coisa no teu elenco, de alguém que você contratou e não funcionou, ou de alguém importante do teu time que se machucou, ou então quando você aproveita uma excelente oportunidade de mercado, muitas vezes usando aqui na América do Sul, né? Como aqui na América do Sul a temporada acaba em dezembro, então às vezes alguém que se destacou no ano, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, você compra em janeiro até para aproveitar o mercado. Nesse cenário, a gente terminou a janela de janeiro e eu vou colocar aqui as 20 maiores contratações, que na verdade viraram 23, porque na última posição lá, do 20º, foram 4 contratações de 12 milhões de euros, então ficou meio empatado lá. Mas aqui está as maiores contratações da janela, da primeira à 10ª, e aí você vê que tem muito jogador brasileiro, né? Aqui, esses valores são lá do Transfer Market, que é um site especializado em transferência de jogador, e aqui está colocado o valor que foi pago, não o valor considerando valor pago mais possíveis bônus. Aqui tá uma classificação pelos valores pagos. O jogador mais caro da janela foi o Vitor Roque, e é curioso, só falando, né? O vídeo anterior que eu fiz aqui é do Hamilton trocando a Mercedes pela Ferrari. E a gente até brincou, né? Que a principal mexida, a principal contratação da janela não foi no futebol, foi na Fórmula 1. E aqui a gente vê isso. O jogador mais caro dessa janela foi o Vitor Roque. O Barcelona pagou 40 milhões de euros para o Atlético Paranaense. Essa operação pode chegar a 60 e tal com os bônus, mas aqui estão considerando o valor pago. E o Vitor Roque, essa contratação foi fechada já no fim de 2023, no meio do segundo semestre de 2023, mas ela foi efetivada agora, quando a janela abriu na Europa. O Vitor Roque chegou, demorou um pouquinho a se ajustar e já fez gol e jogou muito bem na última temporada, na última partida, inclusive 2 vídeos atrás eu falo sobre isso. Que aí mostra muito claro que é o Barcelona confiando muito na capacidade de futuro do Vitor Roque, embora ele já possa gerar algum impacto no presente. Falamos muito sobre isso quando fechou a contratação. O Boyer, lateral direito francês, trocou o Galatasaray pelo Bayern de Munique, 30 milhões de euros. Aí depois tem o Dragusin, que o Tottenham precisa de zagueiro, precisa ajustar defensor. O Tottenham pagou 25 milhões de euros. Aí depois vem o Elmas, jogador até de certa forma importante no Napoli. Nessa temporada perdeu um pouquinho de espaço, mas ele foi contratado pelo RB Leipzig, né? Pagou 24 milhões de euros.
Renan Lodge, atenção, 25 anos, o Renan Lodge já deixou a elite do futebol mundial, que é a Europa, para ir para um mercado completamente periférico, que é o caso do Campeonato Saudita. Por mais que tenha Cristiano Ronaldo, Benzema, é um movimento bem preocupante no sentido do jogador, né? Ele não conseguiu, digamos, se firmar basicamente em nenhum time que ele jogou na Europa. Agora ele troca o Olympique de Marseille pelo Al Hilal do Jorge Jesus, que é o time do Neymar. O Al Hilal pagou 23 milhões de euros. Depois tem o Orton, o meia que o Crystal Palace pagou até proporcionalmente bem caro, mas é um jogador com um potencial enorme. Beraldo e Moscardo, que o PSG veio buscar no São Paulo e no Corinthians, respectivamente, ambos por 20 milhões de euros. Aí vem o Vermen, potencial gigante para controlar o meio-campo, que se destacou muito no Royal Antwerp. O Atlético de Madrid pagou 18 milhões de euros, e o Marco Leonardo, que o Benfica pagou 18 milhões de euros ao Santos. Então a gente está vendo aqui, entre os 10 mais caros dessa janela, você tem Vitor Roque, você tem Renan Lodge, você tem Beraldo, Moscardo e Marco Leonardo. Você tem 5 brasileiros entre os 10 mais caros desta janela. Que mostra que o futebol brasileiro continua produzindo talento, continua produzindo jogadores de potencial. Agora é a gente projetar que esses caras consigam confirmar esse potencial e principalmente se desenvolver, né? Virou até um tema muito presente aqui no Brasil nessa semana, porque quando o Chelsea anunciou que emprestou o Andrei Santos, o Andrei, revelado pelo Vasco, para o Estrasburgo, muita gente aqui no Brasil dizendo que esse tipo de movimento, de vender de jogador brasileiro com potencial, como é o caso do Andrei, sair tão cedo para a Europa e não ser aproveitado em clubes, ou no clube que ele foi contratado, ou não ser aproveitado em clubes, no mínimo, médios, isso pode atrapalhar o desenvolvimento, né? O Andrei Santos ficou comprado pelo Chelsea, pelo Vasco, foi para o Nottingham Forest, emprestado, não conseguiu jogar, e agora o Chelsea voltou para o Chelsea, né? O Nottingham Forest, o Chelsea chamou de volta o jogador, e agora vai para o Estrasburgo, que é um time que está ali no meio da tabela na França. Vamos ver se ele consegue se desenvolver. Mas fica muito claro que o futebol brasileiro ainda consegue produzir talento, ainda consegue produzir jogadores que atraem a atenção do mercado. Agora é ver essa sequência, ver a capacidade desses jogadores de conseguirem furar essa bolha e se firmarem em grandes centros. Aí depois você tem aqui algumas outras contratações, aí eu vou destacar aqui, na 13ª colocação tem a vinda do Luiz Henrique para o futebol brasileiro. O Botafogo comprou o Luiz Henrique do Betis, aqui está colocado como 16 milhões de euros, porque é o valor fixo, né? Tem lá as variáveis que podem chegar até 20, e chegando em 20 seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. Mas o Luiz Henrique está lá trocando o Betis pelo Botafogo, e ele foi a 13ª contratação mais cara dessa janela. Aí depois, 15º, Arthur trocou o Palmeiras pelo Zenit. O Zenit pagou 15 milhões de euros pelo Arthur. Até me surpreendi pelo valor, né? Porque o Arthur já tem 25 anos, não é nenhum garoto, assim, normalmente esses times pagam nesse valor, assim, caro, por um jogador mais jovem. O Arthur já tem 25, mas enfim, e acabou valendo a pena o Palmeiras, né? O Palmeiras pagou um pouquinho menos de 9 no Arthur, ele jogou ali 6 meses, menos de um ano, né? E agora o Palmeiras já vendeu, tendo aí lucro. Depois, 16º, o Etcheverry, que é aquele fenômeno que bagunçou com o Sul-Americano Sub-17, o Sul-Americano Sub-17, Sul-Americano Sub-20, bagunçou com o Sul-Americano Sub-20, com o Mundial também, e que o Manchester City pagou ao River, o Manchester City fazendo aquela aposta de olhar o cara bem novinho, porque ele tem 18 anos, pagou ao River Plate 14 milhões e meio de euros. Mesmo valor que o Flamengo pagou ao River Plate pelo De La Cruz. Então você está vendo aqui
que você tem aqui entre essas duas contratações de chegada ao futebol brasileiro. Uma do Luiz Henrique, 16 milhões, e outra do De La Cruz, 14 milhões e meio. Aí para destacar aqui também a galera que está na 20ª posição, empatados ali. Kevin trocou o Palmeiras pelo Shakhtar, 12 milhões de euros. Marlon Gomes trocou o Vasco pelo Shakhtar, 12 milhões de euros. Aí tem o Santiago Castro, centroavante jovem, 19 anos do Vélez, que foi para o Bolonha, 12 milhões de euros. E o Otávio, zagueiro revelado pelo Flamengo, que estava no Famalicão de Portugal, trocou o Famalicão pelo Porto por 12 milhões de euros. Então você tem ali mais... do primeiro ao 10º, você tem 5 jogadores brasileiros, entre os mais caros. Do 11º ao 23º, você tem Luiz Henrique, Arthur, Kevin, Marlon Gomes e Otávio. Então tem mais 5 jogadores. Então entre os 23 jogadores mais caros da janela de janeiro, tem 10 jogadores brasileiros. Logicamente, essa janela foi uma janela mais modesta. E isso a gente vê nesse gráfico aqui, nessa tabela aqui, que mostra as ligas que mais gastaram nessa janela, né? E não é nem a Premier League e não é nem a Liga Saudita, né? Aqui você vê que a liga que mais teve despesa, que mais contratou os jogadores, foi a França, foi a Ligue 1, foi o campeonato francês, quase 200 milhões de euros. Depois vem o Campeonato Brasileiro, com mais de 150 milhões de euros. Em terceiro, a Premier League. Então, a Premier League gastou muito no meio do ano, mais uma janela absurda da Premier League. Agora, em janeiro, a galera deu uma maneirada. Aí depois vem Campeonato Italiano, quinto, La Liga, 95 arredondando. Sexto, Bundesliga, 86. Desse 86, 30 foi só uma contratação do Bayern. Aí depois vem o Campeonato Mexicano, Major League Soccer, e aí você vai descendo aqui. O Campeonato Saudita, no meio do ano, a janela ainda está aberta, se eu não me engano, mas no meio do ano aqui, no início do ano, mas no meio da temporada deles, a Liga Saudita só gastou a contratação do Renan Lodge. Está ali em 15º, 23 milhões de euros. Então, claramente foi uma janela menos movimentada do ponto de vista de dinheiro, mas acho que isso aqui é a calmaria antes da tormenta, porque acho que no meio do ano a gente vai ver de novo muito clube gastando muito dinheiro. Então assim, agora a galera pegou leve aí, deu uma corrigida aqui e ali, o Barcelona entendeu que não podia deixar passar a oportunidade do Vitor Roque, até porque precisa de reforço no ataque. Foi lá e pagou 40, que podem virar mais de 60 no Vitor Roque, mas no mais foi uma janela mais tranquila. O que você achou? O que você pensa? Você acha que o Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid não fez nada, né? O Real Madrid perdeu o Courtois, aí lá no começo repôs com o Kepa. Beleza, o Lunin tem sido até titular, mas ok. Mas no meio da temporada já tinha perdido o Militão. No meio da temporada perdeu o Alaba também com lesão grave e não contratou. Vai ficar aquilo lá mesmo. Militão e Rudiger e Nacho, a dupla titular. Eventualmente o Tchouaméni vai jogar de zagueiro, o Mendy vai jogar de zagueiro, o Camavinga vai jogar de zagueiro se precisar, mas não contratou ninguém. Quem você acha que devia ter contratado e não contratou? Diz aqui embaixo nos comentários. O que você acha dos brasileiros se destacando? Acha que são jogadores que vão se firmar, vão aparecer? Ou tudo fogo de palha? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.